O texto da palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 11, diz assim: Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha com ele, e Ló. Ia Abraão muito rico em gado, em prata, em ouro, e fez a sua jornada do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, e até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor, e também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanho, vacas e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar junto, porque a sua fazenda era muito, de maneira que não podia habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Mas está toda a terra diante de ti. Eia, pois, aparta de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Amém? Quando nós vemos aqui, meus amados irmãos, que no capítulo 3, de 1 a 4, nós vamos ver que Abraão, ele, conforme a determinação do Senhor, mas ele leva consigo, né, como diz a palavra do Senhor, o seu sobrinho Ló. E o que eu quero falar com os amados irmãos é que o retorno ao altar nos traz bênção e a direção de Deus. Nós vamos ver que a partir desse episódio, Abraão retornou ao deserto de Mequebe e passou a levantar altares, isto é, a ter o seu segredo, né, diário com Deus, a depositar e depender de Deus em todas as coisas. Mas ele ainda não estava vendo a terra que Deus lhe havia prometido, e Ló continuava com ele. Há lutas para permanecermos no altar. Se você vê o capítulo 13, que nós lemos, do versículo 5 ao versículo 7, Abraão retornou para a direção de Deus, o caminho da fé, mas surgiram contendas entre os servos de Abraão e os servos de Ló. Isto é, entre os parentes. Ló estava prosperando ao lado de Abraão por causa de sua consagração, as suas orações, mesmo não buscando a Deus e não querendo nada com Deus, mas isso estava causando prejuízo a Abraão. Os problemas, às vezes, são com os nossos próprios familiares ou irmãos,
irmãos da fé. Por isso o Senhor disse que os inimigos do homem são de suas próprias casas. No início há conflitos, mas depois tudo vai acontecer de acordo com a oração de quem busca a Deus. O homem também deve deixar pai e mãe para se unir, pai e mãe para se unir à sua mulher. E esse é um deixar emocional. Esse é um deixar para receber a orientação de Deus, mas também há lutas. Muito ao nosso redor não valorizam as coisas do reino de Deus, pois seus interesses humanos e terrenos impedem a nossa consagração e o cumprimento dos propósitos de Deus em nossas vidas. O que é preciso? É preciso tirar o véu para ver o que Deus quer nos mostrar. Do capítulo 13, do versículo 8 a 11, Abrão não estava vendo a terra e não poderia vê-la enquanto Ló habitasse com ele. Deixa Ló habitar conosco é um laço que nos impede de entender e crescer na visão de Deus. E por quê? Porque Ló significa o véu. Ló é o impedimento, é o muro que impede o crescimento. É o muro que impede de ver a visão, de ter a visão. Ló nada queria com o altar, isto é, nada queria com Deus. Ló era um obstáculo para o crescimento de Abrão. Foi necessário Abrão tomar uma decisão de mandar Ló se apartar dele. E ele mandou que Ló também escolhesse. Que está te impedindo de ver as promessas de Deus? São as coisas desse mundo? São os interesses particulares? São as coisas que têm te afastado da presença de Deus? Tira o véu nesta tarde. O líder não pode consolidar discípulos de outros. O líder tem que dedicar-se na formação dos seus liderados. Como líder de Deus, você deve abrir mão das coisas ou situações para realizar a visão de Deus. E como esse véu é removido? O véu é removido quando deixamos que Deus abra os nossos olhos. No capítulo 13, do verso 13 ao versículo 18, depois que Ló se separou de Abrão, o Senhor falou a ele. Veja do versículo 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: levanta-te agora os teus olhos e ora deste lugar onde estás para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Veja, meus amados irmãos, que Deus
tirou o véu de Abraão, agora ele podia olhar. E no versículo 15 diz assim: porque toda esta terra que vê, hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Porque toda essa terra que tu vê, eu te darei. Deus tira o véu de Abraão agora. Ele podia olhar, ele agora podia ver seus olhos. Toda essa terra que vê é tua. Seus olhos foram abertos para ver a terra prometida, a promessa de Deus para a sua descendência. Abraão ouviu a voz de Deus e foi curado de sua cegueira. Deus lhe abriu os olhos para ver o seu propósito, a visão do objeto da conquista que era a terra prometida. Primeiro é a visão, depois a conquista. Glória a Deus. A visão deve ser capturada e guardada no coração. Abraão teve seus olhos abertos quando se firmou na presença de Deus e apartou o véu da sua vida. Tire da sua vida tudo aquilo que está atrapalhando a sua visão. Tudo aquilo que está impedindo de você ver as bênçãos de Deus, ver a promessa de Deus. E para concluirmos, podemos ver que após a revelação da visão, vem um novo caminhar agora com Deus, na direção de Deus. Se você desceu ao Egito, isto é, para o mundo, é tempo de retornar à direção de Deus. É tempo de organizar o altar. No mundo você terá que mentir. No mundo você terá encontro com tudo que aquilo que te afasta, que faz você perder a visão. Porque o valor do mundo são valores perversos. Mas se você está na direção de Deus, qualquer lugar é o melhor lugar. Até mesmo o deserto de Bequebe. O que tem sido Ló na sua vida? A dedicação excessiva ao trabalho, a indisciplina dos horários. O que precisa ser removido na sua vida? Amizade do mundo, o amigo sem compromissos. Davi dizia que procurava os fiéis da terra para que estarem com ele. Que tipo de pessoa você procura? Os líderes devem preparar-se para os seus discípulos. E os discípulos devem procurar seu líder e ficar com ele. Sonhe, mas sonhe o sonho de Deus, de abençoar as famílias da terra. Compartilhe o seu sonho com seus líderes. Mas para sonhar e realizar, é preciso caminhar leve. Livre-se de pessoas e de embaraços. A palavra de Deus nos diz que devemos libertar de tudo aquilo que nos prende. Porque nós já estamos libertos pela palavra de Deus. Creia nisso. Busque seus sonhos
Busque a sua promessa. Não deixe que os lores dessa vida façam você perder o seu altar. Que Deus abençoe.